A defesa de Jair Bolsonaro comunicou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o ex-presidente não teve conhecimento prévio daquele vídeo produzido com inteligência artificial exibido no evento do PL. A defesa destaca ainda que, antes da imposição de medidas cautelares, os filhos de Bolsonaro sempre utilizaram a imagem pública do pai em atividades político-partidárias, sem que jamais houvesse objeção por parte do ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro permanece impedido de se comunicar com o filho e um dos advogados, Flávio Bolsonaro, por prazo de 90 dias em cumprimento das determinações judiciais. Bom, para a análise dos nossos comentaristas, eu trago a seguinte informação para você que também nos acompanha. O ministro Alexandre de Moraes informou que, caso fique comprovado que Bolsonaro autorizou o uso do material, a conduta poderá levar à revogação da prisão domiciliar e ao retorno do ex-presidente ao regime fechado. E aí, o ministro também destacou, por outro lado, que o Tribunal Superior Eleitoral considera irregular o uso da imagem ou da voz de uma pessoa sem autorização, quando o conteúdo pode induzir o eleitor ao erro. Abre aspas. Caso se constate que a imagem de Jair Messias Bolsonaro foi utilizada sem a sua anuência, para transmitir ao eleitorado a impressão de que pode participar da campanha eleitoral, apesar de estar com os direitos políticos suspensos, a conduta tipificará patente hipótese de desinformação eleitoral mediante conteúdo sintético manipulado, passível de sanções. Fecha aspas, eu começo esta manhã ouvindo a Berenice Leite. Berenice Leite chegando aqui no telão com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Berenice, em suma, qualquer resposta tanto da defesa do Flávio Bolsonaro, quanto também dos advogados até do Jair Messias Bolsonaro, que cumpre a prisão domiciliar, temporária ou humanitária, como queira chamar, qualquer uma das respostas pode trazer consequências severas para os integrantes da família Bolsonaro, é isso? Bom dia. Bom dia, Daniel, meus colegas de bancada. Bom dia, nossa audiência querida. Bom, vamos lá, né? Descascar esse abacaxi. É um incêndio por dia que a gente fica aqui tentando explicar e apagar, porque, Daniel, olha, como você bem disse, né, o velho ditado predominando, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. O ministro Alexandre de Moraes deu aí dois caminhos, né, e ambos levam para decisões que podem prejudicar ou o ex-presidente Jair Bolsonaro ou a campanha, né, o Flávio Bolsonaro. Ouvi nesses últimos dias, inclusive, até cogitando a inelegibilidade dele, a retirada, anulação da sua candidatura. E como jornalista há muitos anos acompanhando aqui o Congresso Nacional, a forma como os veículos de comunicação se posicionam quando o assunto se trata, né, da família Bolsonaro, mais uma vez percebo que a estratégia vem à tona. Na segunda-feira nós estávamos já discutindo essa questão do vídeo produzido por IA, e aí veio o PT acionando a justiça, o ministro Alexandre de Moraes dando esses dois caminhos para o abismo. E o que está acontecendo aqui na minha visão, né? Mais uma vez, a velha mídia está esgotando o debate dentro de um assunto absurdo, né? Justamente com esse objetivo, né? Eles querem esgotar de todas as formas, debater, mas e se ele concordou ou não com a imagem, e se eles fizeram sem a concordância, até onde, o que é deepfake? E, na verdade, Daniel, nós não deveríamos estar debatendo isso. Eu acho que o grande questionamento nesse momento isso é uma competência do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral? Porque, mais uma vez, estamos vendo o ministro Alexandre de Moraes interferindo nesse processo. A diferença de 2022 é que ele presidia o TSE. Agora não. Mas, né, como o autoproclamado juiz de execução penal, ele acaba buscando e encontrando caminhos para, de uma forma ou de outra, interferir dentro desse processo, dentro dessa campanha. Agora, cabe ao verdadeiro presidente do TSE se impor. Já ouvi, inclusive, ontem aqui nos bastidores também, que o objetivo é justamente esse. E com o apoio da velha mídia, né, fazer pressão junto ao TSE para que Nunes Marques mude o seu entendimento. Até porque, na segunda-feira, ele deixou bem claro que esse vídeo de IA
não configura nenhum tipo de ilegalidade, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral se utiliza desse tipo de ferramenta, assim como outros partidos políticos. Mas o objetivo é esse, é exaurir o debate o máximo possível e daqui a pouco nós estamos novamente normalizando o absurdo, Daniel. Marcelo Suano, segundo aqui a opinião do nosso espectador, o Giovanni, não é competência de Moraes incluir qualquer decisão num assunto que deve ser tratado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ainda sobre essa questão de uma possível interferência de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, assim como disse há pouco a Berenice Leite. Com base nisso, eu faço a seguinte pergunta a você. Moraes quer eliminar Bolsonaro do debate político de qualquer maneira, inclusive virtualmente? Perfeito, a resposta é positiva. Antes eu cumprimento a Berenice, cumprimento aos nossos demais colegas de bancada e a todos que nos acompanham. Eu vou direto. Ele quer sim anular o Bolsonaro. Eu diria que, inclusive, ele está colocando o Bolsonaro dentro de um mausoléu. Ele quer que aquilo seja construído. Um mausoléu bonitinho, para fazer de conta que é humanitário, uma tumba na qual ele está encarcerando o Bolsonaro, o Jair Messias, e a pretensão aí, com todo o respeito, não diz nem respeito a ter uma prisão domiciliar humanitária. Uma pessoa externa ao Brasil que estivesse observando sobre os fatos que estão acontecendo, diria simplesmente que isso é uma tortura humanitária. É uma modalidade que foi criada aqui no Brasil. É uma tortura humanitária, supostamente para permitir que ele continue morto em vida, uma espécie de sei lá o quê, um morto-vivo, e, além disso, que o impeça de ele tomar qualquer ação política ou que ele participe da vida política, porque ele é o maior líder da direita no Brasil. Sua palavra tem peso. Esse é o ponto-chave. Aí eu faria até uma consideração. É uma oportunidade que a direita tem de trabalhar unida. Ao invés de estar esperando como hienas que fique lá uma carniça para ir pegar um pedaço e dizer, fazer de conta que não, agora eu sou o rei da selva ou da savana, eles deveriam estar unidos para confrontar esses absurdos. O TSE já é um puxadinho do STF. A novidade é que o TSE se tornou um puxadinho não da instituição STF. Ele se tornou um puxadinho de todo aquele que grita o STF sou eu neste momento. Ou seja, é individualizado, é personalizado. Aí está a grande novidade. E a defesa é muito simples. Ora, ao contrário do que eu, particularmente, olho e diz assim, tudo bem, se o Bolsonaro assumir que autorizou, ele desrespeitou a decisão do juiz, uma decisão de um processo que está sob questionamento. Só ele acha que isso é constitucional ou é legal. Não, é legal fontes vozes da minha cabeça. Mas se ele diz isso, ele desrespeitou o juiz. Se ele nega e não, eu não sabia, então foi o Flávio Bolsonaro que desrespeitou. Mas nós temos uma legislação, uma determinação contraditória dentro do TSE. E olha, significa o quê? Dentro da contradição pró-réu, não é isso? Em dúbio pró-réu? Ou seja, deveria ser favorável não ao interesse público, porque o interesse público quer a liberdade e quer um debate que não fique em torno de quem é mais bonitinho ou menos bonitinho, fique em torno de quais são os projetos de país que estão sendo postos na mesa. Aí que deveria ser o debate. Mas não, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, ele está no que ele quer, ele está interferindo por covardia, por incapacidade de alguns líderes e pela incapacidade de ter uma ação coletiva para enfrentar. Se tirar o Flávio, então todo mundo se concentra naquele que pode vencer no segundo turno. Esse deveria ser o procedimento. A Guta Pini pode esclarecer todas as questões jurídicas para a gente já vamos ouvi-la, mas a Berenice pediu a palavra mais uma vez. Diga, Berenice. Daniel, só para trazer esse ponto do conceito de deepfake, né? Eu puxei aqui, inclusive, há 6 dias do site do Senado Federal, né? Um órgão institucional que traz aqui esse conceito baseado no que diz a lei eleitoral. E aqui diz o seguinte, que é proibido usar deepfake. E o que seria deepfake, né? No conceito do ministro Alexandre de Moraes, o fato do ex-presidente não ter autorizado a imagem dele, isso se define como deepfake. Mas dentro desse contexto, é importante se dizer que a lei eleitoral aqui no Brasil fala sobre esse conteúdo ser usado de forma a prejudicar alguém.
né? Então, partindo dessa premissa, o Partido dos Trabalhadores, junto com a sua coligação que acionou ali, né, o Supremo, a gente fica imaginando talvez que a existência de Jair Bolsonaro, né, por ser reproduzida por inteligência artificial, então, é a existência dele que prejudica a esquerda. Né? Porque só assim para a gente tentar entender que caminho é esse que vai, de alguma forma, prejudicar a campanha ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, não menos importante, a questão do que seria a multa, né? A punição, melhor dizendo, já até adiantei o que seria. Ontem, alguns especialistas me disseram que o máximo que pode acontecer em relação à campanha do senador Flávio Bolsonaro é uma multa que chega no valor de R$10.000. Então, talvez dentro desse contexto, né, eles tenham feito uma análise aí do que seria menos prejudicial nesse momento. Agora, é óbvio que o ex-presidente Jair Bolsonaro não sabia desse conteúdo. Ele está totalmente isolado, sem poder falar com ninguém, né? Então, não é a primeira vez que usam da imagem dele, foi isso mesmo que os advogados argumentaram, Daniel. Guta Pigne, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la conosco. Assim como dizia há pouco a Berenice Leite, Moraes não integra o TSE desde 2024, a corte que ele presidiu durante as eleições de 2022. E aí, nesse despacho em que ele apresenta uma manifestação prévia, sem antes sequer ouvir o posicionamento da defesa, o ministro também dá uma certa carteirada, vamos dizer assim, no colega de STF e atual presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques. Pergunto a você, essa cobrança sobre a IA de Bolsonaro feita por Moraes não é um tema, de fato, da Justiça Eleitoral e, portanto, de Nunes Marques? Certamente, inclusive o TSE já foi questionado em relação a isso. Bom dia, Daniel, bom dia, Berenice, professor Suano e toda a nossa audiência. Mas o que nós estamos assistindo aqui é muito mais política e muito menos direito eleitoral. Não se trata mais daquilo que está regido ou não pela lei. Então vamos por partes. Primeira coisa, esse conceito de deepfake, a Berenice aqui nos trouxe, não é uma questão estritamente jurídica. Então, são termos muito novos, é uma prática ainda muito inovadora. O direito ainda está se construindo ao redor de tudo isso. O que nós temos na legislação, em especial nessa resolução, que foi inclusive citada pelo ministro Alexandre de Moraes, dá conta da utilização de deepfake em propaganda eleitoral. Isso é um detalhe que às vezes passa batido. A propaganda eleitoral ainda não começou, porque o período eleitoral ainda não começou. É a partir do dia 15 de agosto. As candidaturas sequer foram registradas. Nós não temos ainda, de fato, candidatos à presidência da República. Eles são os seus candidatos dos seus partidos. Mas enquanto não tem o registro, não tem candidato. Então, não existe propaganda eleitoral, porque essa candidatura não está registrada. Então, esse é o ponto. Agora, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela avança quando ela trata de questões eleitorais, mas é mais grave ainda, porque esse avanço se deu dentro de uma execução penal, dentro de um processo, de um momento processual em que está havendo o cumprimento de uma pena. Já é um processo, já é uma fase extremamente secundária do processo. Já teve toda uma investigação, denúncia, sentença, recorreram de tudo. Gente, é execução penal. Um juiz não pode se valer desse instrumento, dessa fase processual, para dar uma decisão desse JAS. Mas não é a primeira vez. Foram também em processos de execução penal que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a lei da dosimetria. Então, ele está fazendo escola. Vejam só, ele está criando precedentes para ele mesmo atuar. Ele suspendeu uma lei em vigor, completamente vigente, sem nenhum tipo de vício. E ele a suspendeu numa execução penal. E agora, em sede de execução penal, novamente, ele já levanta a bola para que o TSE casse o registro até de Flávio Bolsonaro, porque, de fato, a multa é uma das consequências, mas a gente não pode descartar outras possibilidades. Tem a questão de caracterizar abuso de poder político, abuso de poder econômico, e isso pode gerar um registro da candidatura, uma inelegibilidade. Isso depende do entendimento que vier da decisão, da caneta do ministro. Agora, um último ponto para encerrar esse comentário: nós estamos vendo esse levantar de bolas de um lado para o outro. No caso do senador Alessandro Vieira, aconteceu a mesma coisa.
O ministro Gilmar Mendes oficiou o senhor Paulo Gonet para que tomasse as medidas necessárias em relação àquele relatório da CPI do crime organizado, em que o Gilmar Mendes é citado. E o que o Paulo Gonet fez? Ele encaminhou para a Justiça Eleitoral. E lá, o senador Alessandro Vieira pode ser tornado inelegível, se essa conduta dele for caracterizada como abuso de poder político. Então, percebam, agora, novamente, parece que o caminho já foi traçado e eles só estão caminhando. Uma coisa nasce na justiça comum, numa localidade, e eles encaminham para outra. Isso faz eu me recordar de uma suposta declaração que o ministro Gilmar Mendes teria dado ao presidente Lula, isso foi veiculado pelo Globo, de que, no fim das contas, quem arbitra, quem decide sobre as eleições é o Supremo Tribunal Federal e não o TSE. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.